Aleluias. A semana passada, o pastor Noé e a pastora Elga tiveram cá falar sobre o tema demonstrando honra quando menos se espera. Foi bênção? Demonstrando honra quando menos se espera. Para o dia de hoje nós estaremos a ver o tema, anote aí, é uma pergunta, né? Nosso tema hoje vem em forma de pergunta. E é a seguinte, a pergunta é a seguinte, anote aí, como evitar perdas? Como evitar perdas? Aleluias. O nosso primeiro objetivo nessa manhã, diz bem a pergunta, é mostrar biblicamente, que é vontade de Deus que a gente evite perdas. Amém? E segundo, vamos estar a ver que, o segundo objetivo é mostrar que quando nós desprezamos, nós perdemos. Enquanto que a honra é o caminho para sustentar coisas, o desprezo é o caminho para perdermos coisas. Dá um amém. Veja, antes de nós fazermos a leitura, eu quero que você, em forma de introdução, você anote aí 3 pensamentos importantes, antes de lermos até o texto. Primeiro, perdas podem ser amenizadas. Perdas podem ser o quê? Amenizadas. Isto quer dizer o quê? Se você vem de uma realidade onde você tem experimentado várias perdas em diferentes áreas da sua vida, eu quero que você saiba que perdas podem ser o quê? Amenizadas. Segundo, perdas não só podem ser amenizadas, mas também podem ser evitadas. Você não só pode diminuir as perdas, mas você pode até que evitar. O que é que nós vamos ver através do que nós estaremos aqui a estudar? É que a atitude do indivíduo define muito se ele ganha ou se ele perde. Amém? Aleluias. Então, perdas podem ser evitadas. O que isso quer dizer? Que já não vamos ter perdas? Não. Significa apenas que as perdas que formos ter serão perdas de coisas que já estavam destinadas a saírem das nossas mãos. A Bíblia vai falar, por exemplo, em relação aos 12 discípulos, Jesus falando de Judas, Jesus disse, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Quer dizer que existem algumas coisas que hoje estão na nossa mão e que por destino têm que sair da nossa vida. Amém? Mas veja, esse é o único tipo de perda que você tem que ter. Aleluias. Eu e você, nós não podemos aceitar perder coisas por irresponsabilidade, por imaturidade, por criancice, amém? Por passividade, não. Se algo tiver que sair da nossa vida, é porque já estava destinado. Mas veja, nem tudo que sai da nossa vida é porque estava destinado. Há coisas que só saem das nossas mãos porque nos faltou maturidade. Amém? Eu tinha dito 3 pensamentos, mas vamos ficar por esses 2 para não tomarmos mais o tempo. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Lembrar novamente que o nosso tema hoje é uma questão, não é? Vem em forma de pergunta. E é a seguinte: como evitar perdas? Aleluias. Diz o seguinte, 1 Samuel 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o quê? Honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Diga assim bem alto, os que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Mais uma vez, os que me honram, eu honrarei. E os que me desprezam serão desprezados. Deus seja louvado.
Bem rápido, vamos para Romanos 13, verso 7. Paulo, o apóstolo, falando, ele diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, vimos aqui, temos estado a construir que a perspectiva correta, a perspectiva bíblica, não é cobrar honra. Quando falamos de honra, estamos a falar de respeito. A perspectiva correta para enfrentarmos a vida não é cobrar respeito, é semear respeito. Eu disse aqui no segundo domingo que se nós pagamos a honra que devemos, nós vamos colher a honra que merecemos. Se pagamos o respeito que devemos, nós vamos colher o respeito que merecemos. Então, ao acordar, eu não encaro a vida na perspectiva de que tenho que me respeitar. Não. Eu não tenho controle sobre a atitude dos outros. Eu tenho controle sobre a minha própria atitude. Então, eu acordo pensando em dar respeito, semear respeito, demonstrar respeito. Aleluias. A quem honra, honra. Creio que é o capítulo 2 de Pedro, 1 de Pedro 2, verso 17. Creio que é 1 de Pedro 2, verso 17. Lanço aí. Olha o que Pedro nos diz. Honrai a todos. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai a quem? Honrai o rei. A quem honra, honra. Aleluias. A quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. Vamos para algumas definições. Quando nós falamos de honra, do que é que se trata? Primeiro, quando nós falamos de honra, nós estamos a falar de algo ter peso aos nossos olhos. Quando falamos de honra, estamos a falar de algo ter peso aos nossos olhos. A palavra honra no hebraico é a palavra kebed, que significa peso. Alguém diga peso. E quando algo tem peso aos nossos olhos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é importante aos nossos olhos. Quando falamos de honra, estamos a falar de quê? Respeito. Quando falamos de honra, estamos a falar de quê? Saber valorizar. Saber o que, igreja? Vamos lá? Vamos lá, saber o que? Eu continuo sem ouvir. Saber o que? Valorizar. Quando falamos de honra ainda, por último, significa honrar. O que é que significa? Significa criar espontaneamente uma admiração por algo ou alguém. Criar uma admiração. Lembra que eu falei nas primeiras mensagens que o espírito de honra é desenvolvido por você. A admiração é construída por você. Amém? Desenvolver uma admiração, uma atitude de admiração em relação a algo ou a alguém. Vamos por outro lado, vamos ver o que é isso, desprezo. Porque ele diz, eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão o quê? Desprezados. O que é que nós vamos ver daqui a nada? Aonde existir honra, coisas vão ser sustentadas. Aonde existir honra, coisas serão o quê? Sustentadas. E o que é que nós vamos ver? Aonde houver desprezo, as coisas são perdidas. As coisas morrem. As coisas são perdidas ou as coisas morrem. Quando falamos de desprezo, o que é que isso é? Anote aí primeiro. Quando falamos de desprezo, estamos a falar de diminuir. Diminuir algo ou alguém. Quando falamos de desprezo, estamos a falar de quê? Vocês estão a anotar? Número 2. Quando falamos de desprezo, o que é que estamos a falar? Estamos a falar, primeiro, de diminuir a coisa ou a pessoa. Segundo, tornar inútil. Tornar o quê? Inútil. Tornar inútil. Quando falamos de desprezar, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de desvalorizar algo ou alguém. Desvalorizar algo ou alguém.
tornar inútil, desvalorizar. Aleluias. O que é que nós vamos ver? Repito, aonde se manifesta a honra, as coisas ganham vida. Aonde se manifesta a honra, as coisas são sustentadas. Porque, veja aí, mais importante ou mais poderoso do que conquistar é manter a coisa na tua mão. Hoje nós temos várias histórias de grandes empresas que faliram. Casamentos que faliram. Relacionamentos que se quebraram. Então, o facto de algo existir hoje não significa que vai existir amanhã. O facto de algo estar vivo hoje não significa que vai estar vivo amanhã. Então, a Bíblia denomina alguém, ou a mulher especificamente, como sendo sábia, não apenas porque ela ergueu a casa, mas porque ela sustenta a casa. A sábia edifica o que ela construiu, a tola com as próprias mãos destrói. Quer dizer que a diferença entre a sábia e a tola não é erguer. A diferença é que a tola destrói o que ela construiu. O tolo destrói o que ele construiu. Aleluias. O casamento que você ergueu hoje, amanhã pode se destruir. Aleluias. Então, grandeza é resistir o tempo. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Não, fala novamente, peraí, fala novamente. O que é grandeza? Vamos lá, fala comigo, fala, o que é grandeza? O que é grandeza? Resistir ao tempo. Casar todo mundo pode casar, mas será que o casamento vai resistir ao tempo? Erguer uma empresa todo mundo pode fazer, será que vai resistir o quê? O tempo. Aleluia. Isso, aplaude o Senhor. No livro de Malaquias, capítulo 1, no verso, podemos começar no verso 1 também. No livro de Malaquias, essencialmente, o livro de Malaquias é um livro onde Deus corrige os sacerdotes, a classe sacerdotal ou a classe pastoral. Aleluias. A Bíblia diz, peso da palavra, vamos lá, verso a seguir. Isso. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens que amado? Espera aí. Quem consegue ver já algum desrespeito aí? Quem consegue ver? Deus diz, eu vos tenho amado. E como é que o povo respondeu? Em que nos tens amado? Se Deus diz uma coisa, você não tem nem que questionar, nem... Alguém já ouviu o que eu estou falar? Ele depois diz, não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a quem? Amei a Jacó, verso 3. E rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Veja, Esaú tinha uma herança, mas ele perdeu a sua herança. Nós vimos primeiro, no caso de... Vocês estão comigo? No caso de Eli, Deus disse, eu tinha esse plano para ti, eu tinha esse plano para os teus filhos, mas já não vai ser assim, porque eu honro os que me honram e os que me desprezam serão o quê? Desprezados. Qual foi o problema de Eli? Os filhos é que estavam a transgredir os princípios do templo. Mas veja aí, ao deixar de corrigir os filhos, Deus interpretou como se Eli estivesse a desonrá-lo a ele. Quem está aqui? E Deus diz, eu honro os que me honram, como você me desprezou, o lugar que eu tinha para ti na tua geração. Veja, igreja, quando nós falamos sobre evitar perdas, a maior perda que você e eu temos que evitar é a perda do lugar que Deus nos deu na nossa geração. Deus nos deu um lugar na nossa geração. Ouça o que eu quero dizer. Você não foi criado para ser um eco.
Você foi criado para ser uma voz na tua geração. Ah, não. Para quem é que eu estou a falar nessa manhã? Não, ouça, você não nasceu por acidente. Mesmo que a tua mãe e o teu pai tenham interpretado você como um acidente, biblicamente eu posso dizer que você não é um acidente. Você nasceu porque existe uma resposta que você nasceu para responder. Você nasceu porque há um problema na tua geração que só você tem a solução. Fala para a pessoa que está do teu lado: eu sou muito importante para a minha geração. Então, existe um lugar que Deus separou para ti e para mim. E Deus disse para ele: eu tinha esse lugar para ti. E eu até tinha te colocado nesse lugar. Mas porque você desprezou, não corrigindo os teus filhos. E aqui vamos abrir um outro parênteses. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que precisa de redefinir certos conceitos. E um deles que nós precisamos de redefinir é o conceito do amor. O que é isso, amor? Porque para muitos, amar significa passar a mão. Amar significa elogiar. Quando alguém nos elogia, não, essa pessoa me ama. E quando alguém nos confronta, meu inimigo. Quando alguém nos ralha, tem inveja de mim. Falem comigo, estou a falar para... Quando biblicamente falando, a maior expressão de amor chama-se correção. Quando alguém te ama, não vai te passar a mão quando tem que te ralhar. Quando é para te ralhar, ela vai te ralhar. Vai te confrontar, vai falar a verdade nua e crua na tua frente, porque não quer te ver passar pela destruição. Mas quando nós somos meninos, nós interpretamos as coisas como meninos. O menino ama quem passa a mão, quem lhe elogia. Mas quando você se torna adulto, você tem que perceber que quem te ama é a pessoa que vai te mostrar o caminho da vida. E quando você tiver se direcionar para a destruição, a pessoa vai te falar a verdade nua e crua na frente. Isso é verdade? Alguém está aqui? Alguém vai dizer: pastor, mas é muito duro corrigir os filhos. Eu até entendo, Eli. E alguns pais nos nossos dias de hoje têm dificuldade em colocar os filhos em castigo, têm dificuldade em tirar o telemóvel dos filhos, têm dificuldade em ser duros quando devem ser. E dizem assim: é duro. Ouça, duro é amanhã você ir para uma boca de fumo buscar o teu filho. Duro é amanhã o teu filho estar em boates com drogas, a caminhar para caminhos desvirtuosos, porque você, quando ele era mais novo, você não teve a autoridade para corrigi-lo, para castigá-lo e direcioná-lo para o caminho da vida. Ouça, eu vou lhe dizer o que é duro. Duro não é corrigir o teu filho. Duro é passar pelo que ele passou. Os filhos morrerem prematuramente. Quando você não tem a coragem, a boldness, a ousadia de corrigir o teu filho, quando você tem que corrigir, teus filhos poderão morrer antes do tempo por falta de correção. E foi o que aconteceu com Eli. Os 2 filhos morreram no mesmo dia, e ele próprio, quando recebeu a notícia, no dia em que os filhos morreram, ele também morreu. Veja, o que matou Eli não foi uma bala, o que matou Eli não foi doença, não foi câncer, o que matou Eli foi a dor de ter perdido os 2 filhos no mesmo dia. Então, o que é mais difícil? Corrigir quando deve corrigir, ou você quer sem? Qual é a dor que você quer? A dor de corrigir quando tem que corrigir, ou a dor de perdê-los no mesmo dia? Qual é a dor mais fácil? Eu acho que é melhor a dor de ter que corrigi-lo. Para mim, melhor você me achar má pessoa durante uma semana, mas amanhã você vai me aplaudir porque eu te direcionei para a vida. Oh, come on, vocês estão ouvindo? Do que hoje você celebrar: o meu pai não me ralha, a minha mãe é maravilhosa, tudo que eu quero a minha mãe faz. Ouça, se você é um pai que diz sim a tudo, você é um péssimo educador. Com todo o respeito. Uma das primeiras coisas que os nossos filhos devem aprender é aprender a ouvir não. E saberem lidar com a frustração que o não traz. Quantos aqui podem levantar as mãos e dizer: Deus seja louvado pelos nãos que recebi lá atrás dos meus pais? Não é verdade? Vamos lá, celebra o Senhor.
por pais que nos disseram não. Ah, meu Deus, eu agradeço. Porque muitas vezes quando eu quis sair para ir a festas, para ir, a minha avó disse não. Hoje eu sou um marido caseiro. Porque por vontade própria não. Ensinaram-me lá atrás. Amém. Aplaudo o Senhor forte. Glória ao nosso Deus. Nós vamos encontrar hoje muitos jovens casados que não conseguem posicionar-se no casamento como homens casados. Quem já ouviu a história de pessoas que o marido casou-se, mas continua a viver como solteiro? Porque lá atrás os pais não ensinaram. Os pais não conseguiam dizer não. Especialmente se você é pai de menina, você tem que aprender a dizer não. Porque tem muito aproveitador nessas chamadas festas. Mas é melhor não entrar aí. Nós vamos separar um dia só para falarmos desse aspecto na família. Mas veja, Eli perdeu o seu lugar na sua geração. Eu profetizo, eu não vou perder o meu lugar, nem você vai perder o teu lugar na tua geração. Você vai ocupar o teu lugar com glória e com honra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá para o verso 6, por gentileza, bem rápido. Verso 6. Olha o que diz Malaquias 1, verso 6. Verso 6. Ora, o filho deve honrar... Volta para a versão Asef. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes, que quê? Vamos lá, vós sacerdotes que desprezais o meu nome. E olha o que é que diz. E vós dizeis, em quem nós temos que? Vá para outra versão, vá para outra versão, vá para outra versão. Rápido, vamos lá. Ora, sois vós que desprezais o meu nome. Verso a seguir. O filho honra o pai. Veja aí, a parte que eu quero chamar a atenção. A vós sacerdotes que desprezais o quê? Vamos lá. Vós sacerdotes que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos quê? Em que nós temos desprezado o teu nome. Uau, veja só, eles estavam a desprezar o Senhor e nem eles sabiam que estavam a desprezar Deus. Será possível alguém estar a desprezar e não saber? Será possível alguém estar a desprezar o seu Criador? No livro de Eclesiastes, a Bíblia vai falar para você não desprezar o seu Criador na sua mocidade. Será possível alguém desprezar o seu Criador? Falem comigo, falem comigo. Vamos lá. É possível? Agora, é possível alguém desprezar o seu Criador e não saber que está a desprezar? É possível. Será possível um chefe de família estar a desprezar a família e nem saber que está a desprezar a família? Falem comigo, igreja. É possível ou não é possível? E às vezes você vai chamar atenção ao camarada. Porque é possível. É possível um chefe de família estar a desprezar a família e nem saber. Será possível uma esposa estar a desprezar o esposo e nem saber que está a desprezar? Eu ouvi alguém dizer que vários homens estão a sofrer dentro das suas famílias. Vários homens estão a chorar silenciosamente porque estão a ser desprezados. Então, é possível uma mulher estar a desprezar o seu esposo e não saber? É possível. Será que é possível um filho estar a desprezar a mãe e nem saber? É possível um filho estar a desprezar, a causar dor na mãe e nem saber? Falem comigo, igreja. Isso não é um monólogo, é uma conversa. É possível. Então, do mesmo jeito aqui nós vemos que eles nem tinham noção que estavam a quê? A desprezar Deus. Vocês estão a ver o quão importante é essa série? Porque se calhar eu já estou a desprezar e nem sei. Se calhar você já está a desprezar e nem quê? E nem sabe. E o que é que nós vemos? Eli, quando desprezou o que estava na mão, fugiu das mãos. E anote aí algo. A pior dor não é a dor de não conseguir. A pior dor
é a dor de conseguir e aquilo que você conseguiu ir parar na mão de outra pessoa. Deixa eu lhe dizer, quando o que era teu vai para a mão de outra pessoa, parece que fica mais bonito. Quem já ouviu a música? Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai... Quem já ouviu a expressão? O ser humano só valoriza... Eu declaro, essa não é a minha porção, nem a tua porção. Nós não vamos precisar de perder para valorizar. Fala isso profeticamente para a pessoa que está do teu lado. Eu não vou precisar de perder para valorizar. Fala mais uma vez. Eu não vou precisar de perder para valorizar. Tenha algo em conta. O que você hoje está a desprezar é o ponto de oração de alguém. Sabe aquilo que você diz, eu não me importo. Cuidado. Porque eu já ouvi homens dizer assim, não me importa, se ela fica contra a pessoa, não me importa. Até o dia que ele ouve falar, sabe a fina? A mariquita. É o que? Ela é o que? Casou. Enquanto está ali, enquanto você ainda não viu contra a pessoa, não dói. Quando você vê contra a pessoa. Ai, Jesus Cristo. É melhor passar essa parte, senão alguns vão derramar lágrimas aqui. Amém. Mas onde há desprezo, você vai ver as coisas a fugirem das mãos. E na vida você vai encontrar, debaixo do sol, algumas pessoas que acumulam perdas, estão sempre a perder oportunidades, estão sempre a perder relacionamentos, estão sempre a perder emprego, pessoas que acumulam perdas. Aleluias. Eu não sei se vocês repararam, o texto dizia que Deus ama a Jacó, mas despreza quem? A Esaú. Vamos para Gênesis 25, para vermos melhor essa história. Gênesis 25. Gênesis 25. Se você é casado, você tem que se perguntar todos os dias: será que eu estou a desprezar minha esposa e nem sei? Se você é uma mulher casada, você deve constantemente se questionar: será que o meu marido está a sentir-se desprezado dentro de casa e eu nem sei? Se você é filho, você tem que se questionar: será que eu estou a desprezar minha mãe e não sei? Porque qual é o inverso de honra? Desprezar. Enquanto que honra significa valorizar, estimar, respeitar, fazer de algo grande aos teus olhos. Desonrar ou desprezar significa que tornar inútil, descredibilizar, desrespeitar, tornar inútil. Será que eu estou a desprezar e não sei? Qual é o problema do ser humano? Quando algo está nas nossas mãos e é garantido que está nas nossas mãos, nós temos a tendência de quê? Pisar, desvalorizar. Aqui não, mas em outros sítios. Vê como é que celebram quando é um pastor convidado. Aqui não, graças a Deus. Porque nós somos um povo que sabemos honrar. Aleluia. Mas esse é o mal da familiaridade. Quer dizer, o homem que está aí de janeiro a dezembro a te alimentar, para dar as palmas só. Vem alguém de longe que só veio um dia. Grande homem de Deus. Vejo o rosto. Enviado de Deus. Enviado. O que está aí todos os dias. Pai também já sei. Aqui não. Amém? Fala para a pessoa: aqui não. Aqui nós sabemos honrar. Você vai ver que o desprezo se manifesta, na maior parte das vezes, anote aí, em falas irônicas e sarcásticas. Meu marido, Está aí ele. E ninguém sabe falar, ninguém sabe usar a ironia como sexo feminino.
Sarcasmo. Ele disse que vai fazer. Tá aí. O teu filho tá aí, mãe. Tá amarrado. Alguém diga, tá amarrado. Mas vamos ver o porquê que Deus diz que amava Jacó, mas desprezou a quem? Esse Deus que ama. E mais do que isso, veja que o nome Jacó significa usurpador. Jacó era um oportunista. Era um indivíduo que não media esforço para conseguir o que ele queria. Como é que Deus diz que ama o mentiroso e despreza Esaú? Olha o que a Bíblia diz. E amava Isaac a Esaú porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a quem? A Jacó. Vamos lá. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo e estava ele cansado. Verso a seguir. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou o quê? Por isso se chamou Edom. Verso a seguir. Então disse Jacó: vende-me hoje. Olha o oportunismo. Vende-me hoje a tua quê? Primogenitura. O direito de primogenitura era o direito que o primeiro filho tinha em receber ou de receber a bênção e de ter um contato mais próximo a Deus. Na verdade, a bênção ou o direito de primogenitura era um direito que potencialmente ou principalmente fazia com que esse indivíduo tivesse acesso ao sobrenatural, a uma relação mais próxima a Deus. Vamos ver o que o texto diz, verso a seguir. E disse Esaú: eis que estou a ponto de quê? Vamos lá, igreja. Vamos ler. Estou a ponto de... Continue, vamos lá. Para que me servirá a primogenitura? O que ele fez? Desprezou. Por quê? A bênção era intangível. Veja, Jacó, apesar de ser usurpador, mentiroso, como alguns dizem, tinha uma coisa em relação a esse homem Jacó. Ele valorizava Deus e as coisas de Deus. Ele tinha apetite pelas coisas espirituais. Você sabia que alguém pode frequentar a igreja só porque a esposa lhe traz? Não estou a ouvir, vou sua mãe. Confirmem, come on. Você sabia que alguém pode frequentar a igreja só religiosamente para assinar o livro do ponto? Falar, o cota lá de cima ainda me faz mal, então vou pagar a minha prestação de domingo. Amém. Jacó não. Jacó tinha um apetite pela presença de Deus. Jacó tinha um apetite pela relação com Deus. E amados filhos de Deus, mais importante do que bênçãos materiais é a bênção do acesso a Deus. É a bênção da relação com Deus. E todo filho de Deus tem que ter um interesse pelas coisas de Deus. Um interesse pela presença de Deus. Um interesse pelo relacionamento com Deus. No final da história, Esaú chorou. Porque quando ele quis a bênção, já era tarde, ele já tinha feito a troca aqui. E muitas vezes na vida nós só acordamos quando perdemos. Vamos lá, nós só acordamos quando o quê? Quando perdemos. Quando ele ouviu que o pai já tinha declarado as bênçãos para o filho, para Jacó, é que ele viu o erro que ele tinha cometido lá atrás. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Que nunca seja dito acerca de você que após você ver com outro é que você viu o que você perdeu, é que você deu conta do que você perdeu. Não. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu decreto e eu proclamo em relação a mim, em relação a você, não vai ser necessário perdermos para valorizarmos. Não vai ser necessário. Nós não vamos chegar ao final dos nossos dias, vamos dizer assim,
Epá, quem me mandou perder essa pessoa? Quem me mandou perder essa oportunidade? Quem me mandou perder aquilo? Porque, ouça o que eu vou dizer, há muita coisa que está na tua mão, que só vai fugir da tua mão porque você desprezou. Anote aí algo, não há coração que aguenta desprezo, não há amor que aguente desprezo. Por mais que esse homem te ame, por mais que essa mulher te ame, não há coração que aguente. E às vezes a palavra graça nos cria uma realidade ilusória. Muitas pessoas por ouvirem falar da graça, elas acham que a coisa vai estar disponível para sempre. Há coisas que você vai se arrepender, mas Deus não vai voltar para a tua mão. Há coisas que uma vez perdida nunca mais vai voltar para a tua mão. Então não se dê o luxo nem de perder uma vez. Porque a coisa que você perde uma vez e você não recupera nunca mais. Estão lembrados que Saul tentou interceder? Desculpa, Samuel tentou interceder por Saul. E Deus é capaz, ele disse, para, até quando você vai chorar por Saul? Nós estamos a falar de um dos maiores profetas de todos os tempos. A interceder por um homem. Deus disse, para, eu não vou voltar atrás, eu já não vou voltar a colocá-lo na posição em que ele estava. A oportunidade foi dada uma vez perdida, eu já não vou dar mais. E a Bíblia diz que Esaú, com lágrimas, chorou o pai. Pai, me dá só. O pai disse, já não tem mais. Há coisas que nós vamos chorar, vamos nos rastejar, vamos enviar mensagem, vamos enviar rosa, já não há mais. O tempo expirou. O anel que tinhas que comprar séculos não compraste. Ah, calma, alguém está ouvindo o que eu estou a falar? As rosas que tinhas oportunidade de enviar, não enviaste. As mensagens de amor que tinhas oportunidade de enviar, não enviaste. Quando quiseres enviar, não vão te responder. Alguém diga, está amarrado. Alguém diga, está amarrado. Diga, eu não vou precisar de perder para valorizar. Mas eu quero dizer, hoje é uma manhã de misericórdia e restauração. Coisas perdidas também podem ser recuperadas. E eu profetizo oportunidades, relacionamentos perdidos, quebrados, pela força desse Deus que é misericordioso. Estão a ser restaurados nessa manhã. Dá um amém forte no nome do Senhor Jesus. Esaú perdeu. Hoje falamos de Jacó e não falamos de Esaú. Vamos para o segundo exemplo, 2 de Samuel 6. Veja o que ele disse. Do que me vale isso? Do que me vale isso? Eu falei aqui para vocês de algumas esposas que atiram os anéis ao chão. O que isso é desprezar? Mesmo no calor da discussão, tome cuidado com o que você fala. Nunca despreza a pessoa que você ama. Nunca se ache na posição de dizer, quem é você também? Vai lá, você que sabe, pode dizer. Não faz isso. Se a pessoa podia ir, por que você casou com ela? Gastaste dinheiro com a festa. Se é alguém que não é importante, por que gastaste dinheiro? O ser humano tem uma arrogância estúpida, desculpa o termo pesado, uma arrogância tola. Se você precisa da pessoa, por que no calor do nervosismo você fala que não necessita? Por que ferir a pessoa quando depois você vai querer pedir desculpa? E ouça o que eu vou falar. Palavras ferem mais do que chapadas. Palavras matam sentimentos. Palavras matam sentimentos. Vamos lá, eu disse o texto, não? 2 de Samuel 6. E aqui fechamos. Segundo Samuel 6 é a história de Davi quando vai em busca da arca do Senhor.
Porque no dia em que morreram os 2 filhos de Eli, a arca foi roubada. E a arca simbolizava a presença de Deus. Amados irmãos, ouçam. Se tão somente nós aprendemos a honrar Deus, nós vamos abrir portas para uma manifestação da presença de Deus que nunca tivemos em toda a nossa história. Ouça o que eu vou falar, olhe para mim. Deus pode descer nesse culto e todas as doenças serem curadas em segundos. Deus pode descer nesse culto e quem estava a lutar com ansiedade e depressão sair daqui curado. Ouça, Deus pode descer nesse culto de tal forma que eu e você só vamos despertar daqui a 15 dias. A presença de Deus, a glória de Deus pode invadir essa sala de tal forma que você vai começar a chorar agora e nem chegando à tua casa você vai parar de chorar. A presença de Deus é powerful. Ouça o que eu vou falar. A coisa mais poderosa na igreja não é ver esse homem, é ver Jesus no culto. Ouça o que eu estou a falar. Se nós nos reunimos e a presença de Deus não se manifesta, o culto não foi culto. Para ser culto tem que haver a manifestação da presença de Deus. Amados, e nós estamos a fazer essa série porque nós queremos viver dimensões maiores da glória do Eterno. Viver dimensões maiores do poder do Eterno. Mas não é poder que estamos aí, como se fala aí, poder cair no chão. Não. Não é gente aí. Não. Isso é um poder que não queremos. Com todo o respeito. Porque quem muda o mundo está de pé, não está no chão. Eu estou a falar de um poder real. Deus descer na sala e quem mentia deixar de mentir. Deus descer na sala e comover os nossos corações a um arrependimento verdadeiro. E quem nos conheceu lá fora não nos reconhecer porque o nosso modo de viver mudou completamente. Deus pode descer na sala e mudar a história de pessoas. Amados irmãos, há uma fome pela presença de Deus. Mas deixa eu dizer algo. Para Deus descer numa sala é necessário honra. Ele disse a Eli: aqueles que me desprezam serão desprezados. No dia em que Eli e os filhos falharam, a arca foi tomada. E foi necessário um homem que entendia de honra para trazer a arca de volta. Oh, a presença de Deus está de volta na vida de muita gente. Oh, muita gente que já não sentia a presença de Deus vai voltar a sentir a presença de Deus. Muita gente que já não derramava lágrimas a orar vai voltar a derramar lágrimas. Muita gente que já não se movia no profético, que já não... Há pessoas aqui que tinham sonhos e os sonhos, Deus te avisava coisas em sonhos, te mostrava coisas. Quando alguém tivesse que adoecer ou morrer, Deus te mostrava e você perdeu isso. Hoje eu vim para dizer, Deus está a trazer de volta a sensibilidade espiritual, a glória do Espírito. Está a ser trazida de volta. E no verso, eu tenho mais 2 minutos. Verso 16. Verso 16. Verso 16, vamos lá, rápido, quem está aí? Vamos lá. Eu vou ler, o verso 16 diz o seguinte: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical... Não, vamos começar no verso 13. Vocês estão comigo? O que é honrar? É expressar respeito. Mas vocês vão descobrir algo. Quando a honra é verdadeira, ela não fica só no coração. Ela sai dos lábios. Ela se manifesta com falas, com dança. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Do mesmo jeito, quando o desprezo está no coração, vai ser visto pelas expressões, pelos lábios. Olha o que a Bíblia diz. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi o quê? Vamos lá, Davi o quê? Davi o quê, igreja? Saltava. Quem é Davi? É o rei. Mas ele saltava porque a arca para ele era importante.
A arca para ele tinha peso. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Oh, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de quê? De um éfode, de linho. Imagina Davi dançando, celebrando. Por quê? Porque ganhou $1 milhão? Não, porque a presença de Deus estava a voltar. Oh, Deus quer levantar um povo que valoriza a sua presença como Davi valorizava. Aleluia! E eu profeticamente declaro, Deus está a levantar aqui no MIF gente que ama a presença dEle. Verso 15. Vamos lá. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir o quê? A arca do Senhor com quê? Com júbilo. Não em silêncio, porque é algo importante para nós. Nós respeitamos a presença de Deus. Aleluia! E você tem que demonstrar isso não só pelo teu Deus, mas você tem que demonstrar também por pessoas valiosas na tua vida. Eu vi o vídeo de uma mulher que o marido chegava, ela punha pano. E o meu marido, o rei dos reis, o rei chegou. O king, o imperador. Aquele homem que tinha vindo cansado. Enquanto a mulher falava, o imperador chegou. O rei do meu coração. O bonitão, o fofão. Ele que estava cansado de repente. Ouça, você que é esposa, não celebra o teu marido só no teu coração, expressa. Oh, dança de júbilo quando ele chegar. Salta, o meu marido chegou, o meu bonitão chegou. Quando você demonstra honra, a coisa floresce, a coisa cresce, a coisa se estabelece na tua mão. Por mais que hajam pessoas a tentar tirar, é impossível. A honra estabelece a coisa nas tuas mãos. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Você que é homem também faça a mesma coisa. Celebra a tua esposa na presença de pessoas, na presença dos familiares. Oh, aleluias, aleluias. Diga para todo mundo ouvir. Essa é a mulher que não me causa dor nenhuma. Acho que foi ontem eu abracei a pastora e disse obrigado, porque tu não me causas dor nenhuma. Aleluia. Fala, não fica aí. Não seja o normal homem angolano. O angolano normal ama no coração só. Eu não falo, está no meu coração. Para com isso. Você já é uma nova criatura. Você é o homem lavado no sangue de Jesus Cristo. Então, homem, celebra a tua mulher. Publicamente celebra ela. Posta a tua mulher. Já não ouviu amém? Eu disse, posta a tua mulher. Essa é a mulher da minha alegria. Essa é a mulher que não me causa dor. Celebra. No caso do homem, você pode celebrar só assim. No caso da mulher, não. Enquanto você está celebrando, entrega o cartão de crédito. Olha. Ei! Aleluia! De vez em quando, sem nenhuma situação especial, sem ser dia dos namorados, envia um. Pá! Esse 1 milhão de kwanzas é porque... Amém? Você envia 1 milhão e depois assim, isso é porque você não me causa dor. Você é uma bênção na minha vida. Onde quer que a tua esposa estiver, seja no meio das amigas, seja no trabalho, ela quando vir a transferência e a mensagem, você vai ver que ela vai ficar de vez. Vou mentir, senhoras. Celebra publicamente. Porque o que você celebra permanece na tua mão, ganha vida. O que você despreza morre. O que você despreza o quê? Morre. Olha o que a Bíblia diz. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela
E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o que aconteceu? O quê? No texto a seguir, a Bíblia diz que ela vai dizer para Davi: é necessário isso tudo? Ouça, homem, quando você começar a celebrar a tua mulher, se prepara para os homens dizerem que você foi domesticado. Quando eles dizem estás domesticado, você diz: fui mesmo, bem domesticado. Homem de verdade é homem domesticado. Hello? Hello? Quem já não estou ouvindo amém? O que ela fez? Vá para o verso anterior. Ela que desprezou no seu coração. Vá para o último verso 23. Olha o que aconteceu quando Mical desprezou. Vamos todos ler a uma só voz. 1, 2, 3. Honra, crescimento, prosperidade, avanço, desprezo, esterilidade, morte, coisas serem roubadas da mão. Nós somos um povo que respeitamos, que honramos e nunca desprezamos. Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Levante as tuas mãos para o alto e repita comigo. Diga: Senhor Jesus. Desculpa, diga: Senhor Deus, nesta manhã, eu recebo a semente da palavra e eu declaro, eu sou um homem que honra e nunca despreza. Eu honro a Deus e eu honro os homens. Eu nunca desprezo. Em nome de Jesus. Vamos lá celebrar o Senhor Jesus. Quem acredita que a palavra de Deus merece aplausos, quem acredita que a palavra de Deus é valiosa, quem não despreza a palavra, salta, celebra, glorifica. Aleluia. Ouça, se você estava num período de perda, o período de perda acaba nessa manhã. Se você tinha perdido coisas que não era suposto você perder, hoje nós unimos a nossa fé coletiva para declarar: haja uma rápida restauração no nome do Senhor. Aplauda o Rei dos Reis, toma o teu assento.